Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Hoje vamos falar sobre um tema bastante duvidoso, né? Que causa muita confusão na cabeça das pessoas, que é aquela questão da lei ordinária e da lei complementar, do código de aprovação, quando um é utilizado, quando a outra é utilizada, né? Preliminarmente, nós temos que atribuir 5 institutos legislativos primordiais, que seriam a emenda constitucional, que está hierarquicamente no topo, né? A lei complementar, a lei ordinária, os decretos legislativos e também as leis delegadas editadas pelo presidente, pelo chefe do executivo. Mas o que causa mais dúvida entre nós, quando estudamos direito constitucional, no que diz respeito ao processo legislativo, é em relação à lei complementar e em relação também à lei ordinária. Então vamos aqui tentar fazer um paralelo para que vocês compreendam isso de uma vez por todas, tá? Nós vamos falar sobre a diferença temática e também sobre a questão de quórum de aprovação. Inicialmente, podemos dizer assim, a lei ordinária, ela é a regra. Então, os instrumentos normativos, os comandos normativos são feitos, via de regra, por lei ordinária. E a lei complementar é uma exceção, porque a lei complementar ela tem duas diferenças em relação à lei ordinária. A lei ordinária, como eu disse, é a regra, e a lei complementar vai ter duas diferenças. A primeira delas, a lei complementar existe uma pertinência temática exigida pela própria Constituição naquelas matérias tratadas por esse Instituto Normativo. Ou seja, na Constituição Federal, a própria Constituição Federal, quando ela determinar que determinado assunto seja tratado por lei complementar, assim deverá ser feito. Senão, vai haver uma inconstitucionalidade, né? E a lei ordinária, quando a própria Constituição for omissa em matéria de dizer qual seria o tipo normativo, lei complementar, lei delegada, lei ordinária, sempre vai ser a lei ordinária. Por isso que eu disse que a lei ordinária é a regra. Ok? Mas a diferença, ela reside não só, a dificuldade reside não só na diferença, que foram essas duas que nós apontamos. O tema que é exigido pela Constituição, repito, e também o quórum de aprovação, eu não havia falado, mas o quórum de aprovação, são as duas diferenças da lei complementar para a lei ordinária. E o problema reside justamente nessa questão do quórum de aprovação, porque em uma delas vai ser maioria absoluta e na outra vai ser maioria relativa, ou também chamada de maioria simples. E a diferença, a dificuldade, voltando a dizer, reside justamente aí nessa questão do quórum de aprovação de uma ou de outra. Mas vamos entender isso melhor aqui na nossa lousa virtual. Eu vou colocar para vocês da seguinte forma, eu vou pegar minha caneta aqui. Tá, então vou colocar assim, primeiramente vamos falar sobre maioria absoluta. A maioria absoluta, o quórum dela é metade mais um de quê? De todos os membros. Vou escrever todos aqui para ficar bem claro para vocês. Todos, tá? Então vamos exemplificar. Uma casa que tenha 500 deputados. Nós sabemos que o Congresso Nacional, mais precisamente a Câmara de Deputados, nós temos lá 513 deputados, tá? Mas vamos colocar 500 para facilitar nosso cálculo. 500 deputados. Metade será quanto? Metade será 250. Então a maioria absoluta é a metade mais 1, que vai ser o quê? 251. Olha que conta difícil. A gente que é do direito, ó, tá vendo? A gente não é muito de conta não, mas essa foi uma conta fácil, né? Então eu já sei que a maioria absoluta de uma casa que tenha 500 membros, vai ser 251, ok? Beleza. Agora vamos entender a maioria simples, ou também chamada de maioria relativa. Essa complica um pouquinho mais, mas não é difícil também não, pessoal. Olha para vocês verem. Eu vou colocar em vermelho aqui. Esse vermelho está muito rosa. Deixa eu colocar vermelho mesmo, que fica mais parecido comigo. Vamos dizer aqui, maioria relativa, ou também chamada de maioria simples. Beleza. Vejam bem. É a metade mais um dos, vou colocar aqui, P de presentes. Tá? Metade mais um dos presentes. Agora vem aqui a peculiaridade, ó, vem aqui o tchan do negócio. Estando presentes no mínimo a maioria absoluta. Rodrigo, eu não entendi isso não. Não entendi isso não. Volta para cá. Veja bem,
A maioria absoluta eu tenho 500, a metade mais 1. Então, de todos os membros, 250 é a metade de 500, mais 1, 251. Então, para haver uma aprovação de determinada lei complementar, que é por maioria absoluta, sempre, falou que é lei complementar, maioria absoluta. Eu tenho que ter metade de todos os membros, mais 1. São 500, 250, mais 1. Beleza, aí não tem segredo. Agora, o problema é na maioria relativa. A maioria relativa é o quórum de aprovação para a lei ordinária. Essa é a diferença das duas também, uma das diferenças, né? Então, vamos lá. Na maioria simples ou relativa, primeiro ponto, tem que estar presentes lá na sessão legislativa 251 pessoas. O que é isso? É o mínimo, que é justamente a maioria absoluta. Então, para abrir sessão, se tiver menos de 251, que é a maioria absoluta, não se abre sessão, não vai se votar nada. Aí tá, no mínimo 251. Pode ter 252, 253 e por aí vai até 500. Não importa quantos tem. O que me importa é que, no mínimo, eu tenho que ter a maioria absoluta para abrir sessão legislativa. Abriu a sessão com 251. Aí eu vou pegar metade destes presentes mais 1. Então, vou ver o cálculo aqui de novo? Olha aqui como é que se torna simples agora. Então, se eu tenho 500 membros na casa, nesse dia, eu só tinha 300 deputados presentes. Pode abrir sessão legislativa? Sim, por quê? A maioria absoluta é 251. Ok, vai ter sim sessão legislativa. Aí a maioria simples ou relativa é metade mais 1 dos presentes. Quantos estão presentes? 300. Metade, 150. Mais 1 vai ser a maioria relativa, 151 membros. Entenderam isso, doutores? Isso é muito simples, né? A gente, quando ouve a dificuldade, ouve a explicação da diferença entre maioria simples e relativa e maioria complementar, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é. É uma matemática muito simples e muito pura, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês é que alguns doutrinadores e alguns professores também ensinam, não digo de maneira equivocada, mas de uma maneira diferente, tá? E que pode trazer um equívoco a vocês. Ou seja, eles falam assim, 50% mais 1. 50% mais 1 é a metade também, beleza. Só que quando eu falo 50% mais 1, eu divido o número por 2 e pode dar uma fração. Então vamos supor que eu tenho 513 deputados. 513 dividido por 2 vai dar 13 dividido por 2 dá 7,5, 257,5. Então é melhor falar metade mais 1 dos membros, porque eu já sei que meio membro não existe, né? Pode até ter uns deputados pequenininhos lá, mas eu não posso falar que ele é meio deputado, não é isso? Então eu falo metade mais 1. Agora, tem um detalhe interessante, trouxe aqui agora, lembrei aqui agora. A forma correta de se dizer isso, o primeiro número inteiro após a metade. É isso que é o correto. Então não é nem metade mais 1, nem 50% mais 1. O primeiro número inteiro após a metade. Porque aí se der 50, 257,5, qual é o primeiro número inteiro após a metade? 258. Mais 1, 259. Então, gravaram bem? Maioria simples ou relativa, o primeiro número inteiro após a metade mais 1, estando presentes no mínimo a maioria absoluta. Maioria absoluta, metade, o primeiro número inteiro após a metade mais 1 de todos os membros, tá? Maioria simples aplicada à lei ordinária, que é via de regra o instrumento normativo mais utilizado, e a maioria absoluta utilizado no caso de lei complementar com pertinência temática determinada pela própria Constituição Federal. Ok? Essa aí é a dica nossa de hoje de Direito Constitucional. Fique aí, continue, dê o like, acesse o nosso site sosdodireito.com.br. Obrigado a todos e até a próxima.